Nós estamos na nossa terceira aula de metodologia científica. Então, vamos dar início fazendo a oração, agradecendo ao Eterno por mais uma segunda-feira que Ele nos permite aqui estarmos para estudar e que Ele venha abrir o nosso entendimento para absorvermos o que for melhor nessa aula, apesar de ser uma matéria, como eu já falei, um pouco puxada e bem técnica, mas para que possamos entender e aplicar melhor naquilo que o Senhor confia em nossas mãos no ministério que Ele nos deu. Amém? Feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus eterno, Pai Santo, Deus supremo e magnífico. Mais uma vez, ó Pai, somos gratos ao Te Senhor por mais louvamos, um dia de Jesus. aula, por mais um dia que Abençoa, Pai. vencemos, ó Pai, que Irmão estamos Kleber, para te glorificar. a sabedoria para o teu Pedimos ao Senhor, ó filho. Deus, que venha o teu Espírito Santo nos Em dar nome de sabedoria, nos Jesus. ajudar Sim, ó Deus. a absorver o melhor nessa matéria, ó Pai, Em nome sendo de ela Jesus. mesmo bem dificultosa, bem Em técnica, nome de complicada, Jesus. pesada, Sim, meu mas Deus. que o Senhor possa nos Dá-nos ajudar, ó Deus, sabedoria. para que possamos Dá-nos meditar, graça. recordar dessa matéria, Em para nome de aplicarmos Jesus. ao ensino da Tua Sim, palavra, meu ao Pai. nosso estudo, ó Deus, para absorvermos o melhor. Em Deus nome de seja Jesus. conosco, seja com os Teus servos nesse momento, que Em nome de venhamos Jesus. a glorificar o Teu nome, ó Pai, a cada dia. Seja o Seja, Senhor, ó Pai. Pai, exaltado nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, nós Amém. paramos nesse texto de número 4, onde o pastor traz uma ilustração até de um filme e ele fala de algumas histórias e até alguns mitos que nós já ouvimos falar e algumas coisas que é realidade. Ele aborda aqui sobre os meninos lobo e nesse filme que saiu, não me recordo, mas não tem muito tempo, sobre esse filme do menino Mowgli, que bem parece, eu não sei se o menino na verdade é indiano ou se ele só faz papel de indiano, e é uma historiazinha que narra de um menino que foi criado por lobos ou por animais. E o pastor, o intuito dele em relatar essa história e falar de alguns outros é trazer à nossa memória se essa criança que foi criada por esses animais, se elas têm condição de raciocinar, pelo fato que elas não tiveram contato para que pudesse aprender a falar, pudesse aprender a pensar como humanos, porque elas tiveram contato com animais. Inclusive, eu creio que todos aqui já ouviu falar do filme do Tarzan, O Homem da Selva, que inclusive o último que saiu agora, feito por um ator suíço, ele foi criado por uma gorila e, na verdade, não sei se aquilo é uma gorila, se é só uma chimpanzé, na verdade eu não sei que estilo de macaco é aquele. E ele tinha raciocínio, inclusive ele era um conde, ele não era um qualquer na realeza inglesa, ele era alguém até importante. Mas ele, no filme, ele tinha algumas dificuldades, mas conseguiu raciocinar muito bem, ver uma mulher muito bonita e perceber que ela era diferente dele. Então, o que o pastor quer mostrar é que se será que haveria essa possibilidade. Então, ele mostra que através desses filmes e dessas coisas que são só fictícias, ele mostra que não há essa possibilidade de que a pessoa tenha um bom raciocínio sem ter tido contato com leitura, com literaturas e outras coisas. Aí, mais que embaixo, na página de número 15, eu até coloquei aqui que ele fala assim: deixa eu ver, um, dois, três, quatro. Cá no quarto parágrafo, ele fala assim: ó, os limites da minha linguagem são também os limites do meu pensamento. Nesse particular, não temos dúvida, a educação tem muitíssimo a ver com o desenvolvimento da nossa capacidade de usar a linguagem. Então, ou seja, o que o pastor quer mostrar através da ilustração do menino, não sei se vocês leram a respeito disso, leu essa ilustraçãozinha,
é que seria impossível que ela viesse a ter essa condição de raciocinar, de comunicar-se sem ter tido, aprendido a falar. Para nós, o que o pastor quer mostrar, se você ler todo o contexto aqui, é que a questão da nossa educação, nós até conversava aqui um pouco antes com o pastor Loami, que nós temos que quando nós temos contato com leitura, nós melhoramos o nosso vocabulário, nós melhoramos a nossa maneira de falar. Muito que uma pessoa talvez não teve muita condição de frequentar uma escola, como eu estava até falando com ele, que a respeito das gerações que vieram antes de nós, pessoas que não tinham condição de frequentar a escola, ou com muita dificuldade frequentaram muito até a quarta série primária, e mas outros, como cristão, conseguiram ter um bom vocabulário, uma boa leitura, estudando a Bíblia. E ao estudar a Bíblia, eu estou falando que eu, particularmente, conheci três pessoas que, pela Bíblia, tiveram um bom vocabulário. Eu conheci um irmão, que inclusive foi os jovens da igreja que ensinou esse jovem a ler. Ele lia a Bíblia com uma sabedoria extraordinária, respeitando pontos e tudo. Quem olhava ele lendo imaginava que ele teria frequentado escola, quando na verdade ele não frequentou escola alguma. Ele sempre ele aprendeu a ler com muita dificuldade a Bíblia, mas com o passar do tempo, a dedicação dele na leitura bíblica, ele melhorou bastante o seu vocabulário e a sua leitura. E conheço outras pessoas, além desse rapaz, que foi da mesma geração nossa, que aprendeu a ler e dedicou na leitura bíblica e melhorou. Então, o que o pastor quer nos transmitir com essa parte dessa apostila é que, com a nossa dedicação à leitura, o nosso raciocínio, ele só vem através disso. A única maneira de nós pensarmos bem, de nós conseguirmos melhorar, é quando nós dedicamos à leitura, quando nós raciocinamos, conseguimos desenvolver a nossa linguagem. Então, vamos conseguir desenvolver através de quê? De uma boa leitura, de bons livros. Nós, como cristãos, como eu já falei, de uma boa leitura da Bíblia. Isso ajuda bastante na nossa melhora como pessoas que vamos falar em público. E os irmãos podem observar, não é uma coisa que eu estou inventando, que as pessoas que não gostam de leitura, eles têm dificuldade no falar, eles têm dificuldade para se expressar. É claro, existe aquelas pessoas que têm oratória por natureza, eles são bons de oratória por natureza, mas quando ele também não é dado a uma boa leitura, ele tropeça em palavras, ele fala coisas sem saber o que ele está falando, ele simplesmente repete de alguém, mas a pessoa, por exemplo, que gosta de estudar a Bíblia, nós pegamos a Bíblia de João Ferreira de Almeida corrigida, nós encontramos palavras que às vezes não é do nosso vocabulário do cotidiano. Então, o que nós fazemos? Pegamos um dicionário da língua portuguesa, o Aurélio, mais provável, que sempre usamos, e utilizamos esse dicionário para saber o que é aquela palavra. E quando, às vezes, queremos uma interpretação melhor, utilizamos um dicionário teológico, que nos ajuda a interpretar melhor aquele pensamento do autor bíblico, porque há uma diferença muito grande quando nós estudamos através apenas de um dicionário da língua portuguesa e quando utilizamos um dicionário teológico. Então, esses dois têm que fazer parte do que nós chamamos de literaturas que acompanha a nossa leitura bíblica. E, de forma alguma, podemos deixar de ter isso. Então, isso é bom para o nosso desenvolvimento, uma boa leitura, estar sempre lendo. Então, o pastor usa a ilustração do filme. Aqui na América mesmo, nós já ouvimos falar, irmão, de histórias. Inclusive, houve uma história, eu não sei até onde ela realmente é verdadeira, mas eu acredito que os irmãos já viram aqui de uma moça que ela andava, ela foi segunda família, eu não sei o que aconteceu com a família, ela foi criada na rua por cachorros e passou a andar igual cachorro, ela não falava, ela teve que passar por reabilitação para poder aprender a falar e um monte de coisa. Não sei se os irmãos lembram dessa história, uma moça que ela já tinha seus 19 anos, se eu não me engano,
ela viveu assim na rua. Então, a história que o pastor nos relata, que é a retirada de um filme, é algo realmente verdadeiro, as pessoas precisam disso. Agora, para nós que já raciocinamos, não fomos criados por animais algum, frequentamos escola, temos uma boa saúde, uma condição de absorver bem de literatura, nós devemos fazer isso. Estudar a literatura, de acordo com a apostila, seria uma literatura secular para quem está se preparando para entrar numa faculdade. Para nós que somos estudantes de teologia, uma boa literatura bíblica, ou principalmente, acima de tudo, da Bíblia, para que melhoramos o nosso vocabulário, melhoramos a nossa maneira de pensar e a nossa leitura, porque eu não sei se os irmãos observam quando alguém pega um texto na Bíblia e vai ler e ele tropeça todas as coisas, o texto se torna completamente contrário àquilo que o escritor bíblico quis transmitir. Não respeita ponto, não respeita nada. O que é pergunta, ele não faz pergunta. Tira vírgula e acaba colocando vírgula onde não tem, tira as vírgulas. Então, isso é muito complicado. Uma vez eu vi um rapaz citando o Salmo 115, e na verdade estava lendo, não estava citando, e estava muito difícil de entender o que ele queria transmitir. E o Salmo é muito claro, o Salmo 115, que condena a idolatria, e ele lia de um jeito que não havia condenação nenhuma para a idolatria. Outra passagem, por exemplo, que eu acredito que os irmãos já viram isso demais, a passagem da cura do leproso, no capítulo 8 de Mateus, quando fala assim, e Jesus se aproximou do leproso e ele perguntou o que ele queria, ele falou assim, olha, se tu quiseres, tu podes me limpar. Aí tem uma vírgula, Jesus vai responde, quero. Ele vai e fala novamente, ele vai e determina, ser limpo. Aí, então, assim, eu já vi muitas pessoas ler assim, que Jesus então disse, quero ser limpo. Os irmãos nunca viram isso, alguém lendo esse texto, então, das pessoas respeitando a vírgula e dizendo, e Jesus disse, quero ser limpo. Não, Jesus disse, quero ser limpo. Aí determina que a pessoa seja limpa. Então, agora, se eu leio na Bíblia de qualquer jeito, e o leproso falou assim, se tu pudesse, tu pode me limpar. E ele disse, quero ser limpo. E siga a leitura, irmão. A pessoa que não tem uma Bíblia, que é o ímpio, que está ali sem acompanhar a leitura, ele vai entender o que eu estou falando. Que Jesus dizia que queria ser limpo. Então, nós temos que ter esse bom hábito da leitura e para que nós respeitamos a leitura e raciocinamos melhor. Então, isso que o pastor quer falar. E se os irmãos observar, todo o contexto aí está relacionado na questão do filme, a história do lobo ter criado a criança, então não há necessidade de ler tudo isso. O que o pastor quer mostrar através disso é isso, que a nossa dedicação à leitura nos ajuda a raciocinar melhor, que era impossível alguém que não tem contato com leitura ou com a linguagem, na verdade. O termo ele usou, na verdade, a linguagem. Se ele não tinha contato com a linguagem humana, ele possivelmente não pensaria como humano. Ele teria, podemos dizer, que teria instinto como animal. Mas sabemos que o homem ele não tem instinto, ele tem inteligência e Deus colocou o homem para ser inteligente. Deus colocou isso no homem. Então, o quinto texto fala assim: geografia e mitologia da pesquisa. O pastor colocou: quando buscamos os namoros da pesquisa com o ensino pelo mundo afora, as lições de geografia são inexoráveis. Não existe fórmula única nem vencedora. Antes de entrar aqui, uma coisa interessante, se os irmãos observar aqui no início do texto 4, o pastor coloca assim: a nossa juventude está mal preparada para a sociedade civilizada. Infelizmente, como eu falei do fato das pessoas não gostar de uma boa leitura, não se dedicar, aqui se o pastor está falando em geral, e eu vou também falar em geral, as pessoas não têm tanto interesse. Já os planos de governo não ajudam bastante as pessoas se prepararem de verdade como foi outrora, e acima de tudo, a falta de interesse das pessoas em dedicar uma boa literatura e estudar de verdade. Então,
o pastor mostra que não estão preparados, não estão preparados. E nós vemos isso de verdade. A bestialidade no meio da nossa sociedade, as coisas que os jovens têm voltado para fazer, coisas completamente absurdas. Esse dia para trás eu estava vendo um protesto de uns jovens, se eu não me engano, era na Noruega, me parece que era na Noruega, na Dinamarca, um desses dois lugares aí. Uns jovens lá protestando, latindo igual cachorro e protestando, eu não sei sobre o quê, que segundo eles eles se identificam como cachorro. Então, para mim, isso é falta de raciocínio, irmão, de inteligência, de ler uma boa literatura e, acima de tudo, estudar a Bíblia, as pessoas voltar a esse tipo de... se rebaixar a esse nível. Não que eu esteja falando que é mal de um cachorro, mas nós somos em mais semelhança de Deus, então a pessoa chegar a ponto de se identificar como animal do nada, né? Nem que foi criado como animal, como a história da menina que eu falei. Eles foram criados dentro de casa, chegou a certa idade e agora se identificam como animais. Então, quando o pastor fala que a sociedade não está preparada, irmão, e possivelmente o pastor escreveu essa postilha, ele deve ter muito tempo. Não tinha nem começado essas palhaçadas de que a pessoa não sabe quem que ele é, não tem como se identificar. Essa bobeirada de gênero que veio tentando assolar a mente do povo e, acima de tudo, da igreja. Então, é uma situação muito complicada. Eu acredito que uma pessoa, dada a boas leituras, a bons livros, não chegaria a um pensamento desse. Se nós olharmos homens que, não estou falando nem de homens cristãos, homens que deixaram boas literaturas no Brasil, como Rui Barbosa e outros, chegasse a ver uma situação dessa, sentiria pena e vergonha de ver como a humanidade tem caminhado. Não esquecendo da frase de Albert Einstein, que ele dizia que chegaria uma época que a humanidade se tornaria besta, pessoas se tornariam ignorantes a ponto de ser besta. E isso ocorre hoje, pela falta de uma boa cultura que as pessoas preocupou formar dentro da família. Então, o pastor mostra aqui, irmão, nesse quinto texto, que ele fala aqui, ó, se buscarmos os namoros da pesquisa com o ensino pelo mundo afora, as lições da geografia são inexoráveis, são bem duras, que ele quer dizer que são duras, são rígidas, e não existe forma única nem vencedoras. Aí ele mostra aqui que se nós quisermos, tem determinadas coisas que não há possibilidade de nós fazermos essa união. Mas tem coisas tem coisas que vai trazer resultados um pouco firme, um pouco difícil, um pouco duro. E ele vai mostrar algumas coisas aqui que se você observar, ele vai mostrar algumas coisas que aconteceram em alguns países, alguns desenvolvimentos e outras coisas. Então, eu acredito que você deveria ter lido isso aí na sua casa. O primeiro parágrafo é só falando assim: ó, das religiões surgidas no Brasil, uma das mais fundamentais é aquela que prega a indissolubilidade entre o ensino superior e a pesquisa. Seu profeta foi Humboldt, o irmão da naturalista, que já faz quase dois séculos pregou a criação de uma universidade voltada para a pesquisa. O que o pastor quer mostrar que o interesse de pesquisar, de voltar os nossos estudos para coisas interessantes, para pesquisas, para não se desfalecer da pesquisa. E que ele mostra que tem determinadas coisas que nós vamos pesquisar que vai ser algo que parece não ter fim. Vai ser algo que nós vamos sempre buscar, buscar, buscar e nunca vamos chegar ao fim daquilo ali. E o interessante é que, por exemplo, matemática é uma coisa que parece que eu, particularmente, acho que não tem fim. Quanto mais as pessoas mexem, vai estudando, mais aparece coisa. E em relação ao que nós estudamos, que é a Bíblia, irmãos, a Bíblia é uma fonte inesgotável. Então, quanto mais nós pesquisamos, tem coisas que parece que não vão bater, como ele mostra a questão da geografia e da mitologia. Tem coisas que parece que não vão conseguir casar, mas nós vamos conseguir entender.
se nós buscarmos, pesquisarmos de verdade. Ele mostra o exemplo desse camarada aqui em relação a criar essa universidade de pesquisa. Isso, irmão, não pode ser diferente para nós. Nós temos que ser dedicados à pesquisa, não podemos desfalecer simplesmente porque, como o pastor mostra aqui, que se nós formos ir a fundo nas questões geográficas, nós vamos é como se fosse algo tão rude, tão difícil de conseguir chegar ao fundo daquilo ali. Então, talvez as pessoas abandonam no meio do caminho, mas para nós, a questão da pesquisa bíblica, nós não podemos deixar de estar sempre buscando e pesquisando, não podemos abandonar isso simplesmente porque nós achamos que não chegou naquilo que nós queríamos, aí nós acabamos desistindo, quando na verdade nós não podemos desistir. Deixa eu só colocar aqui o negócio. Aí no sexto texto, se os irmãos for ler o quinto texto, aí os irmãos observar que ele está falando algumas estatísticas de alguns países, de alguns locais, que não há necessidade de que nós venhamos a ler tudo isso. Ele fala que é o conhecimento científico e outros tipos de conhecimento. Cada página número 18, o pastor mostra as características do conhecimento popular. Aí ele fala assim, ó, se o bom senso, apesar de sua aspiração à racionalidade e objetividade, só consegue atingir essa condição de forma muito limitada, pode-se dizer que o conhecimento vulgar ou popular, lato sensu, que é uma palavra em latim, é o modo comum, correto e espontâneo de conhecer, que se adquire no trato direto com as coisas e os seres humanos. É o saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem o haver procurado ou estudado, sem a aplicação de um método e sem se haver refletido sobre algo. Aí ele mostra aqui o livro que foi pesquisado. Aí ele coloca aqui algumas coisas, irmãos, que mostra a respeito das características do conhecimento popular. Ele mostra superficial. Aí está a explicação na verdade. Superficial isto é, conformar-se com a aparência, com aquilo que se pode comprovar, simplesmente estando junto das coisas. Expressar-se por frases como porque eu vi, porque eu senti, porque disseram, porque todo mundo diz. Então, o que o pastor quer mostrar é que essas coisas superficiais, de conhecimento popular de algumas pessoas, é isso. Eles se contentam com isso, simplesmente com esse tipo de pergunta, que às vezes não obtém resposta, com aquilo que é só de aparência. Aí ele mostra sensitivo, ou seja, refere-se à vivência, estado de ânimo e emoções da vida diária. Esse são um tipo de conhecimento que a sociedade tem, que as pessoas têm, ou que alguns alunos de faculdade têm. Ele mostra subjetivo, pois é o próprio sujeito que organiza suas experiências e conhecimento, tanto os que adquire por vivência própria, quanto ao por ouvir dizer. Isso aqui o pastor está querendo mostrar que são pessoas que eles buscam ter essas experiências, eles cavam ela na vida deles. E ele mostra que tanto eles viveram como eles ouviram coisas da vida de alguém que ele pôde aplicar na vida dele e ter essa própria experiência. Ele fala a sistemática, pois esta organização das experiências não visa a uma sistematização das ideias, nem na forma de adquiri-las, nem na tentativa de validá-las. O que o pastor quer mostrar é que não preocupa organizá-las da maneira essas experiências da maneira que poderia ser, não está preocupando em organizar, e nem tampouco preocupa em mostrar que é verdade, não está preocupando em fazer com que as pessoas entendam que isso é verdade. E a crítica, e fala, pois, verdadeiros ou não, a pretensão de que esses conhecimentos sejam não se manifesta sempre de uma forma crítica. Então, bom, esse tipo de conhecimento popular que o pastor quer mostrar é que as pessoas às vezes podem ter um conhecimento simplesmente superficial ou um conhecimento daquilo que ele viveu, que ele fala o sensitivo daquilo que ele viveu, ou simplesmente de emoções, ou ele pode ter algo subjetivo, que ele organiza experiências e conhecimento das coisas que ele adquiriu no longo do tempo, ou a sistemático, mesmo que ele não coloque em ordem,
ou que ele não tem esse interesse de mostrar que aquilo é válido para ninguém, mas ele viveu aquilo ali, ou ele conheceu aquilo ali, e o crítico, que é algo que está na vida de todos nós, que ele, seja verdadeiro ou não, ele tem a pretensão de que esse conhecimento seja ou não seja manifesto para sempre de forma crítica. Então, esse tipo de conhecimento para nós ajuda bastante, porque nós, como cristãos, nós temos que ter esse tipo de coisa em nossas vidas, ter as nossas experiências, saber viver não de aparência, porque aqui nós pegamos o contraste, nós não vamos viver, ter um conhecimento superficial das coisas, nós temos que realmente aprofundar naquilo que é bíblico, naquilo que nós interessamos a crescer, e não simplesmente em algo superficial. E, claro, nós não podemos ser desorganizados naquilo que queremos aprender. E o pastor está mostrando que o conhecimento das pessoas popular, o conhecimento popular das pessoas que não estão preocupando com nada é assim, ele não tem interesse de organizar a vida, ele não tem interesse de aprofundar naquilo que ele quer. E com nós não pode ser dessa forma. Cá no ponto 3, ele fala assim, ó, conhecimento religioso. Ele falou conhecimento religioso, isto é, teológico, apoia-se em doutrinas que contêm proposições sagradas, por terem sido reveladas pelo sobrenatural. E por esse motivo, tais verdades são significados, na verdade, são, melhor, consideradas infalíveis e indiscutíveis. É um conhecimento sistemático do mundo. Aí coloca origem, significado, finalidade e destino. Como obra de um Criador divino, suas evidências não são verificadas. Esta está sempre implícita uma atitude de fé perante o conhecimento revelado. Então, tipo assim, o que seria agora o nosso caso? O conhecimento religioso. O nosso conhecimento, irmão, sempre se baseia na teologia. Tudo que nós fazemos é teologar. Quando você está falando de Bíblia, você está falando de teologia. Então, não, é impossível você separar uma coisa da outra. É claro que as pessoas, hoje em dia, existe um nível de teologia, às vezes, até um pouco ruim. Mas quando você está falando de Bíblia, você está teologando. E quando você defende a sua ideia como cristão, a sua fé num Deus poderoso, num Deus, você está fazendo teologia. Então, o que o pastor quer mostrar é que o conhecimento religioso ele é baseado na teologia. É um conhecimento baseado em um Deus sobrenatural, um Deus que é acima de todas as coisas, um Deus que, como nós temos conhecimento, ele supera em tudo a todos e ele está acima dos nossos pensamentos. O apóstolo Paulo ensina isso no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Ele mostra que Deus ele é um Deus imanente, e é um Deus emanente, um Deus transcendente. Um Deus transcendente quer dizer o quê? Um Deus que transcende, ele está acima de todas as coisas. Ele é autoexistente, ele existe por si mesmo, ele não depende de nós para nada. Ele vive por si mesmo, ele se completa em si mesmo. Então, esse é o primeiro pensamento de alguém como nós que servimos o Deus verdadeiro. Nós não é simplesmente uma religião, porque que ele fala na questão do conhecimento religioso, hoje em dia a palavra religião tomou um sentido pejorativo, mas nós sabemos que ela vem de uma palavra latim, quer dizer religare, que é o interesse de religar o homem a Deus. Claro que pelos esforços humanos não temos condições, mas vem tudo de Deus. É Deus que liga o homem até ele. Isso aí a Bíblia apresenta de Gênesis a Apocalipse, o interesse que Deus teve no homem. O homem não tinha possibilidade de chegar até Deus. Então Deus fez isso para o homem. Isso é ilustrado quando Jesus ele fala, Pai, está consumado, e o véu se rasga de alto a baixo, não de baixo para cima, e sim de cima para baixo, mostrando que vem de Deus e não vem do homem. O homem não tinha condição de criar um caminho até Deus. Então, esse conhecimento religioso é isso. Ele mostra que nós temos um conhecimento sistemático, organizamos o conhecimento de Deus através da palavra dele, de um estudo teológico, entendendo a origem de todas as coisas, o significado do que Deus criou, a finalidade do que Deus criou e o destino. Então, nós temos que ter conhecimento disso. A origem, por exemplo, de nossa origem, o significado da nossa vida, a finalidade daquilo que nós temos na Terra, o que realmente
eu estou fazendo aqui, o que o Senhor tem na minha vida e o nosso destino, que eu quero acreditar e creio que o destino de todos aqui é a eternidade com Deus, que então isso é o destino de todos nós. E agora, infelizmente, o pensamento hoje de muitos cristãos em relação à eternidade é fútil, é vazio. Às vezes as pessoas nem sabem o que é eternidade com Deus, outros não nem lembram da eternidade com Deus, tem pessoas que não têm esse pensamento. Então, hoje em dia, na questão do conhecimento religioso, onde envolve Deus, humanidade e uma eternidade, ela tem sido bem fraca. Se você pergunta para hoje em dia para muitos cristãos quem é Deus, as pessoas respondem aquelas perguntas, aquelas respostas mais fracas, sem possibilidade alguma de. Não tem fundos teológicos, não tem fundos nem bíblicos. A única coisa que muitas pessoas conseguem responder é que Deus é o Criador ou então que Deus é o pai deles, mais nada. Eles não conseguem entender que Deus ele é o mantenedor de todas as coisas, que Deus é quem criou um meio para que nós viéssemos até ele, que Deus é aquele que ele tem prazer com que nós venhamos até uma eternidade que ele fez para nós. Então, o destino do cristão, irmãos, está baseado nisso. E esse conhecimento dessas coisas teológicas, ela tem que fazer parte da vida do servo de Deus. Eu costumo dizer que, é claro, não há necessidade de grande conhecimento teológico para ser salvo. Tem um número muito grande de pessoas na igreja que eles não vão ter o conhecimento teológico que você tem, eles não vão ter um conhecimento bíblico que você tem, pelo fato que ele, às vezes, não ocupa é, posição nenhuma na igreja, e ele não tem esse interesse que você tem. E isso não impede que ele tenha a vida eterna, porque ter a vida eterna, nós precisamos de crer em Jesus Cristo e ser grato a ele e andar em santidade. Então, isso é vida eterna. É nós quando dedicamos a nossa vida a Deus e abraçamos o que ele fez por nós. Então, é concedida a nós a vida eterna. Agora, como pregadores, ensinadores, estudando teologia, nossa vida não se resume só nisso. Nós temos que dedicar mais, temos que entender os pontos teológicos, os pontos principais da Bíblia. Hoje em dia, irmãos, eu observo uma passagem que tem em Hebreus, e essa passagem às vezes me entristece em ver isso tão vivo na igreja, no meio dos cristãos. Eu não sei se os irmãos já leram Hebreus capítulo 5. Capítulo 5, a partir do versículo de número 11 e até o capítulo 6, versículo de número 3. Não sei se os irmãos quiserem acompanhar. Hebreus capítulo 5, versículo de 11 até o capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Por esse respeito, tem muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardio em ouvir. Que o apóstolo, o apóstolo, não melhor, quem escreveu a carta aos Hebreus, ele está falando que tinha muita coisa ainda para explicar para aqueles crentes hebreus ali que estavam querendo abandonar o cristianismo para voltar ao judaísmo. Aí ele fala que ele tinha muita coisa difícil para explicar para eles. Uma doutrina mais forte, uma doutrina mais sólida. Aí ele fala assim: pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aqui ele está falando, quando ele falou que ele poderia explicar coisas mais sólidas, aí ele fala que não, que o tempo passou e eles não amadureceram, eles não tiveram amadurecimento espiritual. E sabe o que é voltar aos os princípios elementares dos oráculos? Elementares, irmão, são as coisas do início, por exemplo, os rudimentos elementares da língua da gramática seria o ABC. É, então, tipo assim, o que o Paulo, o escritor Paulo, não sei porque vem na minha cabeça Paulo, o que o escritor aos Hebreus está querendo falar
é que eles estavam começando a aprender a caminhar ainda. Aí ele vai e fala que ele não podia dar alimento sólido para eles, sim, tratar eles com leite. Resumindo, eles eram ainda bebês na fé. E está falando para gente que já havia muito tempo no cristianismo. Ele fala: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. É inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, ele está mostrando que aqueles crentes não teve amadurecimento, não teve como ter alimento mais sólido, e eles não conseguiam discernir que se eles voltassem para o judaísmo, eles estavam regressando, eles estavam deixando o que é certo para voltar para o que é errado. O capítulo 6, versículo, fala: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-vos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Aí ele mostra aqui os tipos de ensino que ele teve que voltar a ensinar eles naquela época. Ele falou: ó, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então ele estava mostrando que, olha, nós vamos ter que voltar aos princípios da fé cristã para ensinar. E hoje em dia, infelizmente, no meio cristão não é diferente, quando nós temos que voltar a esses ensinamentos do beabá das pessoas que não frequentam a escola bíblica, que quando você pergunta coisa muito simples, por exemplo, todos aqui são pentecostais, fala assim, Camão, são pentecostais, todo mundo aqui? Todo mundo aqui é canela de fogo aqui. Sim. Aí, por exemplo, o crente, que eu sou pentecostal, que eu falo em mistério, que eu isso, que eu aquilo. Aí você pergunta assim, me explica por que você fala em mistério? Para que você fala em mistério? Qual a diferença de ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? Há diferença entre ser batizado, ser cheio e avivamento? São coisas que nós citamos todos os dias no nosso culto, é verdade ou não? Crente tem que ser avivado, crente tem que ser cheio do Espírito Santo, crente tem que buscar batismo com o Espírito Santo. Uma vez uma jovem falou comigo: eu gostaria muito de ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei: para quê? Ela falou: porque eu queria falar línguas estranhas. Eu falei: você quer falar línguas estranhas? Por qual razão? Ela falou: eu acho bonito. Era a razão que ela queria falar línguas estranhas. Nada mais. Ela não estava preocupando para que serve um batismo com o Espírito Santo. Ela só queria falar línguas estranhas. Isso estava bom para ela. Aí, por exemplo, você pergunta, irmãos, eu estou falando que uma certa vez um pastor me pediu para mim fazer, e pastor já antigo, de ministério. Eu estou falando antigo de ministério, porque tem o mesmo tempo de ministério que eu. Ele pediu para mim resumir para ele uma escatologia bíblica, por exemplo, o arrebatamento na ordem cronológica, arrebatamento, grande tribulação, bodas do Cordeiro, julgamento tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, julgamento das nações, milênio, juízo final, novos céus e nova terra. Então, coisas que é princípio do cristianismo, e o camarada, como pastor, tem tempo e não sabe organizar isso, não sabe fazer isso, não conseguiu aprender a fazer. Agora, por que não aprendeu? Porque ele não dedicou. Isso a gente aprende, mano, na escola bíblica. Nós temos lições da escola bíblica desde 1997, escrito por pastor igual o Antônio Gilberto, Eurico Pegster, que são pastores que nos deixaram uma escatologia boa, tudo na escola bíblica. Aí eu pergunto, eles não frequentavam a escola bíblica, não? Não frequentaram a escola bíblica para aprender essas coisas elementares da fé, do princípio do cristianismo, sobre batismo, arrependimento, Santa Ceia. Igual eu vi que a irmã estava cantando a respeito de Santa Ceia. Hoje em dia, as pessoas fazem uma confusão muito grande com a Santa Ceia. Os ensinamentos a respeito do que é tomar ceia indigno, o que é discernir o corpo do Senhor, o que é examinar o homem a si mesmo. Aí eu já fui, irmão, na igreja evangélica que as pessoas acreditam que o pão ali transforma em carne. Igreja evangélica que professa o nome de Cristo, que o pão transforma em carne e que o vinho transforma em sangue. E já participei de igreja, já fui na igreja evangélica, as pessoas não sabem nem o significado da ceia. E outros criam certos mitos com a ceia em
falar tantas coisas. Agora, tudo por quê? Porque não preocupou em aprender, irmão. O texto está lá muito claro, lá no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, não tem dificuldade com o texto está claríssimo. A relação do que a ceia é. A ceia é um memorial. E é isso. Não tem necessidade de tanta coisa. Ela é um memorial. Ela mostra que Jesus morreu, ressuscitou, vencendo a morte, foi para o céu dando vitória à igreja e voltará para a igreja ser triunfante. E isso tem que ser uma coisa que está na mente do cristão constantemente. Então, esse conhecimento religioso, infelizmente, para o povo cristão, ele acaba se tornando falho, pela falta das pessoas pesquisar e dedicar a aprender o que realmente tem a ver o que é ser cristão, o que tem a ver o cristianismo. O que é o cristianismo, na verdade? Tem pessoas que até hoje não sabem o que é o cristianismo, o, qual é o ponto principal do cristianismo. Como eu sempre falo, o cristianismo é a respeito de Cristo, não a respeito do homem, não a respeito do que nós pensamos, não aquilo que vai beneficiar o que eu quero, mas sim é para beneficiar o reino de Deus. Então eu não posso utilizar a Bíblia para aquilo que é o meu bel prazer. Eu tenho que utilizar a Bíblia com verdade para o crescimento do reino de Deus. De forma alguma eu posso fazer da Bíblia aquilo que eu penso que é e utilizar ela com versículos isolados para que beneficie a minha pessoa ou a minha igreja, supostamente beneficiar, que eu falo aqui na terra, porque quando nós esquecemos do céu e gostamos dessa terra, a nossa tendência sempre é cada dia menos falar da Bíblia, porque quanto mais nós falamos da Bíblia, mais vontade de que o povo vai ter de conhecer o céu e de estar mais perto de Deus. Então, o interesse principal, irmão, do cristianismo é levar o homem até Cristo, é revelar quem é o Cristo Salvador. Esse é o interesse principal do cristianismo através da Bíblia. E nunca fazer com que o homem seja o centro das coisas, ou fazer com que a igreja seja o centro da Bíblia, ou o centro do cristianismo. Jesus é o centro do cristianismo. A igreja só existe porque Jesus veio e morreu por nós, senão a igreja não existia. Então, essa falta de conhecimento religioso, aqui eu estou usando o termo aqui não no sentido pejorativo, mas essa falta de conhecimento religioso, conhecimento teológico, ou, por que não dizer, conhecimento dos princípios elementares do início da nossa caminhada, faz com que as igrejas sejam fracas hoje, faz com que as pessoas não tenham interesse pelo um crescimento espiritual. Irmãos, um dia desse, eu não sei se os irmãos já viram, parece até brincadeira. E quando eu ouvi só o áudio, eu achei que era uma invencionice. Mas depois eu vi o vídeo. Tinha um povo na igreja, foi convidado um pastor para pregar nessa igreja, e o pessoal que estava cantando, introduzindo o louvor, antes do pastor, eles cantavam o hino 467 da harpa, o Solta o Cabo da Nau. Todos aqui eu creio que conhecem esse hino, certo? E eles falando, solta o cabo da nau e tal. Nau, todo mundo sabe que é um navio, isso é uma nau. E principalmente na época do período bíblico, os navios não é tão grande, mas todo navio ele tem que ser ancorado e passado uma corda nele, apesar dos portos onde fica. Às vezes não precisa de âncora, passa-se uma corda ali, um cabo. Então, o camarada me pega o microfone, muito eufórico, e fala que ele foi com o interesse de pregar sobre Davi, mas após ele ouvir aquele hino, ele ia pregar sobre Danal, porque Danal era um cabra muito valente, que mesmo que eles mandaram ele soltar o cabo, ele não soltou. Eu não estou brincando, os irmãos podem procurar isso no YouTube, tá no YouTube. E ele disse que esse Danal era muito valente, que o Danal não soltou o cabo, mesmo que machucou a mão dele, ele seguiu segurando. E coisa, bom, parece brincadeira, e a gente ri, na verdade, mas é triste. Porque quando uma pessoa. Ele não está tendo noção nem do hino que é antigo na harpa cristã. Então, eu não sei se aquele rapaz era assembleiano, porque esse tipo de hino Rude Cruz, Solta o Cabo da Mal, É Orar e tudo Vigiar, assembleiano. Orar e Trabalhar, é melhor dizendo, Firme nas Promessas, são os hinos mais conhecidos da harpa cristã.
Então, ele utilizou um hino falando que. E eu não sei porque, ele devia ter pregado sobre Davi, dizer que não ia pregar sobre Davi, mas ia pregar do cabra valente, que era o Danal. Danal. Então, os irmãos estão entendendo? É o que eu estou falando, mas é coisa muito séria. A gente ri, na verdade, assim, mas é coisa séria. A outra vez eu ouvi um rapaz, isso aí eu vi na igreja. Ele ganhou a oportunidade para dar uma palavra, ele começou a falar e, de repente, ele citou um versículo e deu o endereço do versículo. Só que na verdade, não sei como que ele conseguiu fazer aquilo. O versículo está em Isaías 40, versículo 3, que fala: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Aí ele tava dando uma palavra falando sobre certas dificuldades que o cristão passa, mas que Deus vai dar vitória. Aí ele foi e falou assim: olha, é como está escrito em Isaías 40, versículo 3: vós clamai no deserto. Ele mudou completamente o versículo. Lá no versículo é voz do que clama no deserto. Aí ele conseguiu ler voz clamai no deserto. Então os irmãos observam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É complicado, mas são coisas que realmente ocorrem. Então, por isso que eu tô falando, a falta do conhecimento religioso, do conhecimento bíblico, como eu falei que eu tentaria fazer com que a apostila viesse para essa área do conhecimento, do que nós podemos aplicar no que é o nosso estudo, que é teologia, é Bíblia, infelizmente é muito vazio em muitas igrejas. Aí você chega lá e quer ensinar a Bíblia, as pessoas já te chamam de metido, já fala lá. Aprendeu meia dúzia de palavras teológicas que está aqui, Vem cá. muito engomadinho, muito cheio de coisa, muito metódico, e você recebe vários apelidos pejorativos, e vai daí por diante. Então, é um pouco complicado, mas de forma alguma nós podemos, irmãos, é claro, nós não somos pessoas que, por conhecer a Bíblia, também vamos ficar metódicos de forma alguma. Temos que entender que o fato de estudar teologia, mas ser um pregador e um bom ensinador, tem que vir do Espírito Santo. Então, de forma alguma, podemos perder esse vínculo com o Espírito Santo. Se todas as mensagens que formos pregar, nós temos capacidade, sim, de bolar um bom esboço recheado de retórica e oratória, mas isso não vai mudar a igreja se nós não tivermos uma vida de oração e consagração e buscar de Deus uma palavra para a igreja. Porém, uma coisa, de forma alguma, nós podemos deixar. E uma coisa que eu sempre falo: a igreja que você é, não deixe de anunciar a verdade da maneira que ela é, simplesmente porque alguém vai falar de você, ou que eles tentam calar sua boca. Não, tem que falar a verdade. Você não pode negociar o seu conhecimento, a sua fé, porque as pessoas irão falar de você. Então, esse conhecimento religioso, ele é bem faltoso, infelizmente, no meio do povo cristão em si hoje. Eu até falava com o nosso irmão pastor Loami que, infelizmente, o desinteresse das pessoas em ler, em estudar hoje é muito grande. As pessoas não têm esse interesse mais. Na verdade, eu não sei por quê, irmão, no meio do povo pentecostal, o interesse de leituras é pouquíssimo no meio do povo pentecostal. Tudo para eles é manto, tudo é mistério, tudo é não sei o quê. Eu lembro uma vez que eu fui num monte com um grupo, Verdade. um grupo de pessoas lá na região nossa de Patinga. E eu tinha costume sempre de ir ao monte, eu e um amigo meu, nós sempre íamos ao monte junto. E esse dia resolveu ir do grupo. E eu realmente não gostei de ir em grupo para o monte, a não ser que fosse igreja. A igreja que a gente congregava e ir para o monte. Aí os rapazes lá, eles tinham aquelas linguagens deles engraçada, que eles falam que é a linguagem de vaso. Aí fomos ao monte, oramos, Deus abençoou, foi maravilha. Quando descemos, o rapaz veio falando comigo e com outro rapaz, que inclusive ele é até formado em filosofia cristã, ele é doutor em filosofia cristã, bacharel em teologia também, inclusive ele é presbiteriano renovado, mas não é calvinista, é só presbiteriano renovado, mas de um excelente conhecimento da Bíblia. Aí o cara falou: já que agora vocês dois são vasos, quer dizer, nós não éramos vasos até subir ao monte com eles, aí nós viramos vasos, que nós deveríamos aprender a falar a linguagem dos vasos. Aí eu falei: então me diz o que que é. Aí falou que seria aqueles jargões, o fio que desce,
o manto, o mistério, esse tipo de coisa, irmão, que as pessoas querem transparecer uma espiritualidade com esse tipo de linguagem. Aí, quando você quer falar da Bíblia, eles acham que. Porque eu desacredito que você fala da Bíblia e você fala só da Bíblia, você é carnal. Os irmãos estão entendendo? Se você gosta de falar só da Bíblia, ensina a Bíblia, toda conversa sua com uma pessoa ali, vocês giram em torno da Bíblia, para mim, você é mais do que espiritual e mais do que um vaso. Não é porque você não chama as pessoas de vaso, profeta e manto e outro tipo de coisa que você não é espiritual. Se você fala da Bíblia, eu acredito que sim. Então, essa falta de conhecimento não bíblico leva as pessoas a esse fanatismo. Eu sempre falo que o cristão ele tem que basear a sua vida na oração e no estudo da palavra, porque a pessoa que ora muito e não estuda a Bíblia, os irmãos podem constatar isso, ele é fanático demais. E a pessoa que estuda muita Bíblia e não ora, ele é muito metódico, ele é muito religioso e ele não tem espiritualidade. Então nós temos que basear uma coisa na outra. A W. Tozer, ele disse que a Bíblia, o estudo da palavra, ele não pode ser concretizado sem a oração. E sem o estudo da palavra, a oração não se torna uma oração que venha convencer o coração de Deus. Porque ele até dá uma ilustração que alguém perguntou para ele qual que era mais importante, a leitura da Bíblia ou a oração. Ele falou: Olha, eu vou te responder com outra pergunta. Qual que é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita de um pássaro? E a pessoa entendeu que o pássaro precisa das duas para voar. Então ele disse: Olha, quem ora sem conhecer Bíblia, ele não consegue orar correto. E quem lê Bíblia sem orar, ele não vai conseguir entender a palavra de Deus. Então, uma coisa depende da outra. Nós aprendemos a orar com a leitura da palavra de Deus, que lá na própria palavra de Deus existe um modelo de oração. E nós compreendemos a palavra de Deus através da oração, pedindo sabedoria a Deus, pedindo discernimento a Deus. Então, tem uma coisa que depende da outra. Por isso que nós temos que sempre vincular estudo da Bíblia com leitura da palavra, para que nós não distanciamos isso e venhamos a ensinar o que não é correto. Os irmãos podem observar todos esses pastores, irmão, que hoje em dia são coaches ou estão ensinando heresias, que se adaptaram a uma teologia liberal, a um liberalismo teológico, são pessoas que perderam a vida de oração. Antigamente orava muito, começou a dedicar ao conhecimento teológico e, por falta de orar, não teve discernimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim, e tudo que veio eles pegaram e, acima de tudo, pegou todo aquele entulho teológico que esse liberalismo teológico trouxe e acabou se adaptando àquilo ali, aquele tipo de conhecimento, e já não oram mais e passa para a igreja o que ele acha certo, e não aquilo que Deus quis que passasse, aquilo que Deus quis que transmitisse. O texto sétimo, irmão, fala assim: métodos e técnicas de pesquisa. Aqui nesse texto de número 7, nós vamos ver alguns métodos, algumas técnicas de pesquisa. O pastor mostra assim, ó, quando o homem começou a interrogar-se a respeito dos fatos do mundo exterior, na cultura e na natureza, surgiu a necessidade de uma metodologia de pesquisa. Então, ou seja, o que o pastor quer mostrar é que quando o homem buscou entender determinadas coisas no mundo exterior ou na cultura, na natureza, isso aqui nós até estudamos em filosofia, na história da filosofia. Então, ele preocupou em buscar, então, conhecimento. Então, aí ele veio através de quê? De métodos. Ele, através da metodologia de pesquisa, ele traçou métodos, ele traçou algumas metas para que ele chegasse a esse objetivo. Então, ele teve que pesquisar, ele teve que entrar nessa área. Então, tudo aquilo que nós queremos conhecer, queremos dedicar, aprender, nós vamos criar um método. Nós temos que traçar planos, um plano de estudo, organizar aquilo para que nós possamos conseguir entrar bem no assunto e sair bem do assunto. E não fazer nada aleatório, não fazer nada desorganizado.
Então, a metodologia, ela ensina isso, como eu falei com o nosso irmão. Ela nos capacita a organizar o melhor plano de estudo para nós. Isso é metodologia científica. É quando você dedica, você traça esses planos de maneira que vai render melhor o seu estudo, vai render melhor a sua pesquisa. Não podemos, de forma alguma. Isso aqui o pastor está mostrando das pessoas que vão para a faculdade, que estão fazendo um trabalho, que estão dedicando em cima daquilo. Para nós que estudamos teologia, você vai estudar sobre um personagem da Bíblia, você vai pesquisar de maneira é, 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 sistemática sobre aquele personagem em toda a Bíblia, onde fala dele, o que falou dele, as coisas são os pontos principais, os pontos negativos na vida dele. Por exemplo, quando você estuda a respeito dos reis da Bíblia, você vai ver que tanto o livro de Crônicas como os livros de Samuel e Reis, eles falam a respeito desses reis. Então você vai observar que o livro de Crônicas, ele completa o que está no livro de Samuel e no livro de Reis. Então, esse tipo de estudo, ele enriquece o seu conhecimento. Agora, você vai lá, por exemplo, quer estudar sobre a vida do rei Jeroboão I, e você lê ali no livro de Primeiro Reis e se detém só naquilo ali, e para naquele assunto, no melhor no livro de Segundo Reis, né? Para naquele assunto e não aprende mais nada. Você não vai no livro de Crônica, onde vai relatar também a respeito dele. Outros livros da Bíblia, como que poderia falar a respeito dele, apesar que o rei Jeroboão, primeiro, ele é tratado mesmo só nos livros de Reis, e o rei Jeroboão II, que é tratado em outros livros, como o livro do profeta Oséias, o livro de Amós, e para poder te capacitar a entender melhor. Então, esse método de pesquisa que nós temos que fazer, que nós vamos fazer, ele vai nos ajudar a enriquecer, vai nos ajudar a entender melhor o assunto que estamos querendo abordar, ou querendo pesquisar a respeito, mesmo que não seja um estudo que nós estamos preparando para passar para frente, para passar para a igreja, mas vai ajudar você a entender melhor a respeito do assunto. Aí cai no ponto 1 que ele fala método de abordagem. Ele fala assim, ó, método de abordagem é o conjunto de procedimentos utilizado na investigação de fenômeno ou de caminho para chegar à verdade. Então, é o método que nós vamos utilizar, que vamos conseguir chegar a uma verdade daquele assunto que estamos pesquisando. Caso a Bíblia, a verdade nossa é conseguir interpretar o texto da maneira correta e fazer a aplicação correta para nós. Como eu falei na aula passada, se nós não conseguimos interpretar corretamente, não vamos conseguir fazer a aplicação correta. Isso é fato. A partir do momento que você só consegue aplicar a Bíblia corretamente na sua vida e na vida da igreja, quando você tem uma interpretação correta do texto que você leu. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um texto. Isaías 41, se eu não me falha a memória, seria o versículo 7, 6 ou 7. Deixe eu conferir. No versículo 6, que fala assim, ó, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, esforça-te, ou ser forte. A Bíblia atualizada fala ser forte. Esse versículo, irmãos, eu acredito que os irmãos já ouviram falar desse versículo, já leram esse versículo. Um ao outro ajudou e disse, seja forte ou esforça-te. Eu já vi esse versículo como tema de congresso, como alguém lê para o pastor no dia do aniversário do pastor. Os irmãos já viram isso também? Ou será que só eu? Os irmãos já leram o contexto desse versículo? O contexto do versículo é, por exemplo, um idólatra está indo na mata cortar uma madeira, ele vai firmar essa madeira num pedaço de ferro parafusado e vai construir daquela madeira um ídolo para que ele possa adorar. Aí o seu amigo chega e fala: vamos lá, vamos cortar a madeira. Eu te ajudo, seja forte. É isso que tem o texto. Bom, agora, se eu pego o texto e falo, uma outra ajudou e disse, esforça-te. Isoladamente está bonito, não. Parece ser um trabalho em conjunto, hombridade, alguém que ama o seu próximo e que, além de amar, incentiva. Aí eu aplicaria na minha vida. Eu tenho que amar e tenho que ser uma pessoa que incentiva. Mas o texto não quer falar isso. O texto não quer dizer isso.
Os irmãos estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? O texto não tem interesse de falar isso. Outra coisa que é falado muito no meio pentecostal, aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aí eles imaginam que essa liberdade seria para pular, para correr, para poder falar línguas estranhas alta, sapatear. Eu não tenho nada contra essas coisas, meu. Para mim, o crente pentecostal pode pular, pode sapatear, pode rodar, pode plantar bananeira, pode fazer o que for. Se ele está fazendo alguma coisa ali para aparecer a ele, Deus, então eu não tenho problema com essas coisas. Mas uma coisa é, aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Quando você olha o contexto da passagem, o apóstolo Paulo está falando do contraste da lei com a graça. E ele está querendo dizer que aonde há o Espírito de Deus, há liberdade para você ler e interpretar a Bíblia corretamente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está falando de essa liberdade de dons espirituais. O que ele está dizendo é isso: olha, onde há o Espírito de Deus, ou seja, na nossa vida, então você tem liberdade de interpretar a Bíblia corretamente. Você pode buscar que o Espírito de Deus vai te dirigir, porque você aí ele vai e mostra que não era igual Moisés, que estava com o véu. Ele fala um exemplo aí, usando Moisés, ele vai e fala que o povo, os fariseus, eles não interpretavam a Bíblia correta, que eles estavam como Moisés, eles ainda colocavam o véu para poder estudar a lei. Então eles não entenderam nada da lei, que eles estavam como que cegos e aplicando a lei de forma errada. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando, que o Espírito de Deus nos dá a liberdade que nós vivemos da dispensação do Espírito Santo, nos dá a liberdade de compreender a Bíblia, de estudar a Bíblia, interpretar a Bíblia corretamente. Isso é que o texto está falando. Não tem a ver com pular, com rodar, com falar em mistério. Aí o pessoal espiritualiza demais uma coisa que não é. E eu já falei, bom, nós não podemos tirar versículos de onde não está e fazer doutrina com aquilo. Aí, a partir do momento que eu interpreto esse versículo errado, eu aplico ele errado na minha vida e na igreja. Hoje em dia, para você falar isso na igreja, você tem uma certa dificuldade de mostrar para a igreja que não é assim, que ali a sua liberdade é de interpretação e não essa liberdade. Aí alguns falam, mas eu posso aplicar assim também. Eles falam de jeito com você. Eu posso aplicar assim também, mas não pode. Uma aplicação da Bíblia tem que respeitar a interpretação da Bíblia. Por exemplo, como que os primeiros leitores da carta de Paulo a 2 Coríntios, eles viram aquilo ali, dessa forma? Como que eles entenderam o versículo? Aí você interpreta, aí você então aplica na sua vida. Aí você vai aplicar na sua vida. Então, nós não podemos, de forma alguma, chegar a uma verdade de um assunto sem uma boa pesquisa, uma boa investigação do assunto. É isso que o pastor quer mostrar aqui. Esse método de abordagem é isso, é quando você investiga, quando você esmerila para poder saber. Porque tem determinadas coisas, como eu falei na aula, apesar que não foi aqui, foi na sala do médium, que quando nós queremos fazer um estudo minucioso da Bíblia, que é a exegese, isso requer esmero, isso requer tempo. E tem determinadas coisas quando você vai aplicar na sua vida ainda que isso requer isso. Você tem que esmerar, você tem que investigar, você tem que, como de desvendar o negócio realmente para que você aprenda de verdade e aplica corretamente. Como eu falei, a aplicação vai depender da sua interpretação. Se você der uma má interpretação, a sua aplicação vai ser completamente errada. Em Esdras 7, versículo 10, ele fala assim que ele buscou a lei do Senhor, isso quer dizer que ele estudou. Aí ele vai e fala que ele viveu, ele aplicou na vida dele. Depois ele ensinou. Então, o que ele fez? Ele buscou a lei do Senhor. O texto lá mostra que ele dedicou em aprender a lei. Depois que ele aprendeu, ele aplicou na vida. Depois que ele aplicou na vida, aí que ele ensinou. Ele conseguiu aprender a lei de Moisés como ela é, que a Bíblia até fala em Neemias que ele fez os Targums, que era uma explicação em aramaico da lei de Moisés, que hoje se deu origem, naquela época, melhor dizendo, se deu origem ao Talmud, que é a parte da Guemará, que é as explicações da lei de Moisés, que alguns rabinos hoje fizeram várias emendas, né, na Guemará e nas Midrash. Então, esse tipo de coisa, irmãos, ocorre muito nas igrejas. As interpretações de versículos isolados. O povo crente parece que eles não têm respeito com esse tipo de coisa. Quando você tenta
explicar isso, você não consegue, as pessoas não aceitam, porque já aprenderam aquilo ali, não estão com interesse de mudança, e simplesmente pelo fato de que não procuraram investigar. Aí você investigou e você chegou ao que é correto, e as pessoas às vezes não querem aceitar. Então, isso é muito complicado. Mas embaixo ele fala assim, ó, os métodos de abordagem classificam-se em dedutivo, indutivo, hipotético, dedutivo e dialético. Aí o pastor vai colocando aqui as letras, se eu não sei se você leu. Ele fala assim, ó, o método dedutivo. A dedução é o caminho das consequências, pois uma cadeia de raciocínio em conexão descendente. Isto é, do geral para o particular, leva à conclusão. Segundo este método, partindo-se de teorias e de leis gerais, pode-se chegar à determinação ou previsão de fenômenos particulares. Aí ele mostra um exemplo aqui. Todo homem é mortal. Aí fala, Pedro é mortal. Então, logo, melhor, Pedro é homem. Então, logo, Pedro é mortal. Então, ou seja, deduções que te ajudaria numa boa interpretação, de certos métodos. Então, ele mostra, se todo homem é mortal e Pedro é homem, isso implica, isso é um exemplo bem simples, implica que Pedro também é mortal. Aí ele mostra o método indutivo. Na indução, percorre-se o caminho inverso ao da dedução, isto é, a cadeia de raciocínio estabelece conexão ascendente do particular para o geral. Neste caso, as constatações particulares é que devem às teorias da lei geral. Aí dá um exemplo. O calor dilata o ferro, o calor dilata o bronze, o calor dilata o cobre. Ele fala, logo, o calor dilata todos os metais. Vocês estão entendendo? Isso aqui seria o calor do fogo. Então, ele mostra isso. O método indutivo seria esse. Você vai interpretar dessa forma. Ele mostra o método hipotético dedutivo, hipotético seria o mesmo que hipótese, tentativa de explicação. Você vai tentar dar uma explicação. Ele vai colocar aqui, ó. O método hipotético dedutivo é considerado lógico por excelência. Acha-se historicamente racionado com a experimentação, motivo pela qual é bastante usado no campo das pesquisas das ciências naturais. Não é fácil estabelecer a distinção entre método hipotético dedutivo e o indutivo, uma vez que ambos são fundamentados na observação. A diferença é que o método hipotético dedutivo não se limita à generalização empírica das observações realizadas, podendo ser através deles, chegar à construção de teorias e leis. Então, é aquilo que você tem a tentativa de explicar através dessa questão de que você pode deduzir do assunto que você está estudando. Ele coloca o método de monográfico ou estudo do caso, que é a letra C. Falou, o método monográfico consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou comunidade, com a finalidade de obter generalizações. Então, esse método monográfico mostra isso aí, irmãos. Consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, condições e instituições. Colocando isso para nós na Bíblia, tem coisa na Bíblia, irmão, que nós deveríamos observar melhor e não pular de qualquer maneira. Tem coisas que nós vamos passar na Bíblia que nós temos que dedicar determinadas palavras, determinadas coisas. Aqui o pastor mostra a questão de profissões, de condições, de indivíduos. Tem coisas que nós lemos na Bíblia que nós passamos de qualquer maneira, porque nós não observamos, nós não olhamos essas coisas com detalhe. Então, passamos de qualquer forma. E isso atrapalha o nosso conhecimento mais aguçado, mais amplo da palavra do Senhor. Então, se nós passarmos a observar essas coisinhas. Por exemplo, o pastor mostra uma coisa aqui em relação à profissão. Alguém aqui já ouviu falar, já leu na Bíblia, onde eu já ouvi falar, sobre Alexandre, o latoeiro? Alguém já ouviu falar? Alguém sabe o que seria latoeiro? Alexandre o latoeiro? Não?
Então, por exemplo, um dos métodos da mostrando aqui, que ele fala até de profissão. Latoeiro seria que era profissão. Como eu não sei se eu falei foi aqui, as pessoas na época não tinham sobrenomes. Os irmãos devem saber disso. Na época de Cristo, as pessoas não tinham sobrenomes. Por exemplo, Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré ou Jesus, filho de José. Nós vemos isso. Jesus de Nazaré, por ser criado em Nazaré, ou Jesus, filho de José. De José ainda. Aí José já era conhecido como José o carpinteiro. Então era Jesus, filho de José o carpinteiro. É para os irmãos entender. Judas Iscariote, ele era conhecido como Judas Iscariote porque existia vários Judas, era um nome normal em Israel nessa época, porém ele era da cidade de Queriote, na região da Judéia. Por isso ele é chamado de Judas Iscariote. Madalena, Maria, né, que era nome também muito comum em Israel. Aí existia várias Maria, vai falar Maria mãe de João, Maria mãe de Tiago, Maria mãe de Jesus, Maria Madalena, que não é o sobrenome dela, como alguns nomes compostos, virou Maria Madalena. Madalena porque ela era da cidade de Migdol. O próprio Simão Sirineu, que ele era da cidade de Cirene, não era o sobrenome dele também. Então, esse tipo de coisa. Agora, como que esse Alexandre era conhecido? Como latoeiro. E o interessante é que o nome dele tá colocado em uma frase onde ele causa muitos males para o apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo fala assim, Alexandre do Latoeiro. Dá um nome pesado, não dá quando fala latoeiro, parece que é latoeiro e colocou ele como ruim. Mas latoeiro vem de latão, que quer dizer que ele trabalhava com instrumentos de lata ou de ferro. Então ele era conhecido como alguém, tipo assim, o Alexandre, aquele que trabalha com materiais de lata ou de ferro. Isso é latoeiro. Então os irmãos estão entendendo que eu estou tentando explicar aqui com muita facilidade. Outra coisa também na Bíblia que fala de Simão o Curtidor. Os irmãos saberiam por que ele é chamado de Simão o Curtidor? Os irmãos têm Não. noção? Não? Curtidor é porque ele curtia couro de animais. Por isso que ele é chamado de o Curtidor. Só José de Arimateia. de Arimateia, porque ele era a cidade de Arimateia. Por isso que é chamado José de Arimateia. Porque José também era um nome muito comum em Israel. Agora, os irmãos observar, fala de Nicodemos. Não fala Nicodemos de quê, de onde que era, só Nicodemos. Alguns outros nomes da Bíblia, eles não preocupam em falar tanto. Simão, existia muitos Simões na Bíblia, então por isso que é usado Simão o Cirineu. Ou Simão Pedro, que era o nome grego que Jesus deu a ele de Cefas, que o nome verdadeiro é Simão. Então, como era um nome muito comum, se os irmãos observar, o Judas que escreveu a carta, ele fala assim, que ele era Judas, irmão de Tiago. Possivelmente Tiago é o mesmo que escreveu a carta, que era o irmão de Jesus, que por alguma razão ele deve ter ficado muito conhecido naquela época. Então Judas teve o prazer de se apresentar como Judas, irmão de Tiago. Então, eram as maneiras que as pessoas se apresentavam. Agora, a questão da profissão é isso, irmão. Por exemplo, curtidor era porque ele curtia couro. Então, ele era conhecido lá na região dele como aquela pessoa que trabalhava com couro. Então, esse tipo de coisa, às vezes, nós passamos de qualquer jeito na Bíblia. Lemos e atropelamos aquilo, não me importa, sermão curtidor. Dá até entender que curtidor é quem curte, né? Parece que está curtindo. É alguém que curte. Então, quando nós passamos de qualquer jeito, nós observamos o indivíduo, as condições, a profissão. O pastor coloca a questão do grupo de comunidade. Uma vez, eu estava vendo um pregador, eu, na verdade, eu era um tão jovem, por isso que eu não levei muito em conta. Mas ele leu lá assim, que Jesus estava entrando na cidade de Naim. Estou falando sério, mas eu ouvi. Jesus estava entrando na cidade de Naim, eu ouvi e presenciei, vi também. Jesus estava entrando na cidade de Naim, encontrou com a viúva e tal, todo mundo conhece a história, estou filho da viúva. Aí, de repente, ele começou a pregar e ele quis dar uma enfeitada na mensagem e falou, irmãos, aqui essa mulher estava muito triste porque ela já havia perdido o seu marido, até aí estava bom. Ele falou assim, e Naim, seu marido, havia morrido. Uau. Mas ele tinha acabado de ler que era a cidade que chamava Naim. Só que ele não prestou atenção na leitura dele. Irmãos estão compreendendo como é séria as coisas.
quando nós não observamos direito as coisas. Ele tinha lido Cidade de Naim. O nome da cidade era Naim. E ele falou que Naim seria o nome do marido da mulher. Então, é falta de observação, de interesse de parar e ver realmente o texto. E, como eu falei, preparo, acima de tudo, a pessoa ele não preparou, não interessou em preparar, não fez as coisas da maneira correta. E acabou interpretando desse jeito. Então, esse tipo de coisa, quando nós observamos, essas coisas não vão acontecer. Como eu falei, irmãos, são coisas que nós deveríamos parar, pegar um dicionário, observar, ou fazer um Google na hora, por que, que o texto está chamando aquela pessoa daquilo ali, por que, que seria esse Simão o Curtidor, por que, que o nome seria Alexandre Latoeiro, por que, que ele foi identificado assim, irmão, estou entendendo? Então, esse tipo de coisa ajuda quando você preocupa identificar. Isso estava relacionado à profissão da pessoa, tanto o curtidor como o latoeiro. Só um exemplo que o pastor colocou. Técnica de pesquisa, que é o ponto 2. Fala, a técnica de pesquisa acha-se relacionada com a coleta de dados, ou seja, a parte prática da pesquisa. Como eu já falei, quando nós vamos estudar, aqui o pastor está mostrando quando alguém vai fazer uma pesquisa, tem que colher todos os dados a respeito daquilo que ele vai falar, a respeito de uma cidade, a respeito de uma personagem, da história. Ele tem que preocupar em colher os dados o máximo que ele pode. Nós, da mesma maneira, temos que colher o máximo dos dados daquela passagem, daquele assunto que nós vamos discorrer. Se é no estudo bíblico, se é uma explicação de uma passagem completa da Bíblia, nós temos que pesquisar o máximo, colher o máximo de dados que nós tivemos a respeito do assunto. Aí, Canuto de Paraguai fala assim, ó, a técnica de pesquisa pode ser agrupada em 2 tipos de procedimento: documentação indireta ou documentação direta. Aí ele mostra, documentação direta faz parte da documentação direta a pesquisa biográfica e a pesquisa documental, que já foram aqui localizadas. E a documentação direta abrange observações direta, intensiva e a observação direta extensiva. Então, são esses tipos de coisas, irmão, que os métodos que nós temos científicos nos ajudem a organizar a nossa pesquisa. E essa pesquisa, é claro que aqui é muita coisa, nós às vezes não conseguimos observar tudo isso daqui que nós vamos pesquisar. Mas o mais simples que nós podemos fazer, irmão, nos ajuda na pesquisa. Nos ajuda aqui, o pastor coloca muitas coisas técnicas, mas isso aqui, é claro, numa faculdade, as pessoas têm que observar muita coisa numa faculdade, no trabalho que vai fazer. Então, ele tem que realmente seguir todos os passos da metodologia. Só que nós, como cristãos, nós seguimos, depende do tamanho da pesquisa que nós vamos fazer. Isso nos ajuda bastante quando nós temos certo conhecimento da metodologia científica. E é claro que nós somos aparados com várias outras ciências da teologia, que é a hermenêutica, a homilética, que nos auxilia junto com a metodologia outras matérias que nós estudamos, que isso tudo nos capacita a melhorar. Porém, nós temos que observar o máximo daquilo que nós conseguimos absorver da metodologia. A letra E fala assim, ó, observações direta, intensiva. Fala, baseie-se na técnica de observações propriamente dita e nas entrevistas. Aí fala o primeiro ponto, que é moralidade de observação direta e intensiva. Aí mostra a sistemática, a participante. Se os irmãos observar, tem explicação do na frente. Ele fala a sistemática quando planejamos, como eu já falei, nós organizamos. A sistemática quando nós não fazemos essa estrutura do assunto que nós queremos. Participante, quando o pesquisador participa dos fatos a serem observados. Quando você vai ali e participa, você busca o máximo que você pode. Não participante, quando o pesquisador limita-se a observar os fatos, ele não tem interesse, não olha tantas coisas. Individual, realizada por um pesquisador apenas. Em equipe, como nós já falamos, envolve um grupo de trabalho, várias pessoas. Na vida real, os fatos são observados em campo e em ambiente natural. Isso a pessoa está vivendo aquilo ali. E em laboratório,
nós sabemos um local separado ali que a pessoa pode, ou pode ser um próprio laboratório, uma sala, um ambiente artificial que ele criou para ele naquele momento, para poder fazer aquela pesquisa. Isso no campo geral dos estudos. Para nós, no campo nosso bíblico, irmão, dependendo daquilo que nós vamos fazer, um estudo, se nós conseguirmos organizar algo que possamos mostrar para os alunos, para quem está nos assistindo, tem pessoas que têm métodos extraordinários de ensino, que chama muita atenção, consegue prender a atenção das pessoas, que eu fico admirado. As pessoas conseguem organizar o seu ensinamento através de palestras e outras coisas que chamam a atenção do povo. Isso enriquece o seu ensinamento e, às vezes, facilita mais para uma pessoa aprender, porque tem pessoas, irmãos, que têm dificuldade só no ouvir, então ele precisa de ver determinadas coisas. E para nós, como servos do Senhor, isso para tem pessoas que têm uma boa didática para fazer isso, que é bom, isso ajuda bastante. Por exemplo, nós passamos alguns anos atrás, me parece que há 3 a 4 anos atrás, há 3 anos e meio atrás, uma lição sobre o tabernáculo. Eu lembro que essa lição ela veio junto com ela, é claro, se as pessoas fizessem o pedido, uma maquete do tabernáculo, com as peças do tabernáculo, tudo para que as pessoas montassem e apresentassem para os alunos da sala de aula. Ok que era um pouco pequeno a maquete, mas era uma forma didática boa, porque tem pessoas que até hoje não sabem como é formado um candelabro, uma mesa dos pães da proposição, como que era formada, o altar de incenso, e essas coisas, porque só com a leitura bíblica, às vezes, ele não consegue projetar aqui na mente e entender. Então, isso, quando a pessoa tem esses métodos, ajuda bastante no seu ensinamento. As pessoas vão estar visualizando e é comprovado que aquilo que você vê, você tem aproximadamente 66% de chance de você absorver aquilo que você vê. Eu não sei o quanto isso é verdadeiro, num estudo que eu fiz há muitos anos atrás, falava que o que nós só ouvimos, temos 11% apenas de chance de aprender. Então, o que você ouve e vê engloba em 87% de chance de você absorver todo o assunto, quando você está ilustrando aquilo com alguma maquete, com alguma coisa, e ainda está falando. Ele mostra que das técnicas de pesquisa seria entrevista. Aí está aqui, falar entrevista é uma técnica muito utilizada na pesquisa, nos vários ramos da ciência social, da sociologia, da antropologia, política, serviço social, psicologia social, jornalismo, relações públicas, pesquisa de mercado, etc. Embora a entrevista não seja técnica, mais fácil de ser aplicada, talvez seja mais eficiente para obtenção das informações, conhecimento ou opiniões sobre um assunto. A técnica de entrevista será abordada de forma mais minuciosa, ao tratar-se das técnicas da pesquisa de campo. Isso aqui, irmão, é claro, para um aluno que está na faculdade, isso aqui ajudaria ele bastante, depender com quem ele está falando. No nosso caso, isso aqui seria bom quando você está conversando com alguém, surge perguntas a respeito de determinados assuntos. Hoje, a falta de pergunta dos estudos bíblicos e na escola bíblica faz com que as pessoas eles têm pouco conhecimento raso. Porque eu penso o seguinte, a partir do momento que as pessoas numa escola bíblica te faz perguntas, ela às vezes são perguntas que não estavam no seu roteiro de ensino, que te ajuda a enriquecer melhor o estudo naquele momento. Então, esse tipo de entrevista, de perguntas aqui, de pesquisa, e as pessoas, um conversando com o outro, e principalmente quando as pessoas perguntam, isso ajuda mais. Aí coloca a observação direta extensiva. Baseie-se na aplicação de formulários, questionários, medidas de opiniões e de atitudes, teste, pesquisas de mercado, de história da vida, de vida. Essa técnica são empregadas principalmente na coleta de dados dos principais campos. Então, tipo assim, o que o pastor quer mostrar aqui é que esse tipo de ensinamento, de pesquisa que a pessoa vai fazer, ele vai preocupar preencher formulário, questionamentos, buscar opiniões das pessoas e tipo fazer algum teste, alguma coisa assim.
Isso seria, irmãos, bom para o cristão. No caso, nós prepararmos uns tipos de teste quando vai ensinar, igual como eu falei aqui na própria apostila do pastor, além do estudo do questionário no final, sempre tem algum questionário aí no fim de alguma das páginas que seria bom observar esse questionário, estudar e enriquecer mais o nosso conhecimento. Aqui no caso aqui seria na apostila, né? Mas na questão bíblica, quando nós fazemos pergunta, entramos em pergunta com a própria Bíblia, ou então perguntamos a amigos, debatemos ali um assunto rico, pesquisando junto, trocamos opiniões diferentes, isso ajuda bastante. Você criar determinados formulários e dar para alguém estudar, ou ela própria criar para você. E no caso da sala de aula, você faz isso para que os seus alunos eles possam entrosar na aula e pesquisar o assunto. Alguns que sabem ali no momento conseguem responder, outros talvez tenham dificuldade. E, claro, se eles estão interessados, eles vão pesquisar em casa e vão conseguir preencher aquela lista de coisas que você passou para ele. Então, esse tipo de técnica de pesquisa ajuda bastante. Quando você passa uma tarefa, você organiza algo para que alguém tenha interesse de pesquisar, os alunos têm interesse de fazer isso. E na sala, tipo assim, na escola bíblica, na aula de teologia aqui, como eu já falei, os irmãos já têm a tarefa no final, então não tem como falar mais coisas para os irmãos fazer, porque senão ocupa muita coisa na cabeça dos irmãos e no tempo dos irmãos. Sabemos que todo mundo trabalha, nós trabalhamos bastante aqui na América, então esse tipo de coisa seria um pouco complicado para se fazer. Mas como alguém que você na igreja cuida de algum grupo, ou tem responsabilidade da escola bíblica, ou talvez do estudo bíblico, você pode fazer isso para que o seu público ali possa enriquecer mais no conhecimento da Bíblia e na pesquisa da própria palavra de Deus. Bem, não ficar só até aqui. O próximo texto, que é o texto número 8, nós vamos deixar para a próxima aula. Falando isso, eu não lembro quantas aulas o pastor, se ele me falou quantas aulas seria essa matéria, se teríamos 5 ou 6 aulas, eu não lembro. Eu tenho que perguntar para ele. E o pastor colocou no grupo, apesar que foi da matéria do básico, que ele prolongou a data da matéria do básico para entregar o trabalho. Os irmãos leram lá no grupo que o pastor colocou a data da entrega do trabalho, ele colocou no grupo no dia que eu pedi ele colocou lá, explicou também que esse matéria também vai ter o trabalho, não vai ser prova, tá tudo explicado lá. Se os irmãos puxar um pouco as mensagens, vão achar a parte que o pastor fala a respeito disso. Os irmãos têm alguma coisa a comentar, alguma pergunta, algum acréscimo, algo para ajudar na aula mais? Não? Manuel, Não. tá abrindo áudio, Manuel. O irmão Kleber, eu gostaria de saber, a respeito do nome de Jesus, era um nome comum na época dele, ou porque a gente não vê menção assim de outros nomes na Bíblia ou qualquer outro, poucas Não, na menções. verdade, em Colossenses tem um Jesus chamado Justo. Em Colossenses, no capítulo, me parece que é 4, melhor conferir, que parece que é isso mesmo, na saudação de Paulo, ele traz um Jesus chamado Justo, na carta aos Colossenses. Quer ver? Carta aos Colossenses, capítulo de número 4. É isso mesmo, capítulo 4, versículo 11, que ele, fazendo a saudação, versículo 10, ele fala assim: Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meus lenitivos. Então, talvez não era um nome tão comum como o nome de
Pedro, Pedro não, né? Simão, Judas, José. Mas se você observar o nome Jesus, ele é a transliteração grega do nome Josué, que inclusive o mesmo significado é salvação, é o significado do nome Yoshua, que é Josué, e Yeshua, que é Jesus. Então, o nome é o mesmo. Que inclusive esse Jesus, o justo, aqui está escrito do mesmo jeito o nome. Só que, por alguma razão, que nós não sabemos, a Bíblia não trata tanto no nome Jesus, foi um nome também que a sociedade em si não preocupou em colocar nos filhos, a não ser aquele bendito brasileiro lá, que é modelo, que por alguma razão a mãe dele colocou o nome dele de Jesus, não sei se por conhecer Jesus, por homenagem, ou sei lá por quê. Mas Jesus era um nome normal, como qualquer outro, como José, João e outros. Porém, o significado do nome talvez poucas pessoas carregavam. E nós vemos que a Bíblia não apresenta nem no Novo Testamento os nomes Josué, que é um nome muito comum no Velho Testamento, mas no Novo não tem o nome Josué. E a não ser o nome Jesus, que eu estou falando que é a abreviação grega do nome Josué. E além dele, tem só esse outro Jesus que a Bíblia registra. Nós não sabemos nem pela história, particularmente da história de Flávio Josefo, de Eusébio de Cesareia, de Plínio ou até de Suetônio, que foi escritores desse período, não se encontra pessoas utilizando o nome de Jesus, mas que seria um nome normal, como Elvis, como Kleber, seria um nome normal. Esse versículo 11 aqui, que você acabou de falar aí, né? Se for um caso o cara passar lendo ele rápido também, sem prestar atenção, ele vai achar que está falando de Jesus, De Jesus mesmo. Jesus, Jesus o justo. Aí não Só vai que aí, como perceber. disse, ele lê o versículo 10, ele vai ver que é uma saudação. Aí ele ainda fala, e Jesus, conhecido como justo. Exato. Mas a versão corrigida fala Jesus o justo. Na É. atualizada que fala conhecido como justo. Na tradução corrigida fala Mas você passar lendo aqui para Jesus conhecido justo, você vai logo imaginar que é Jesus, que ele é justo. isso. Então é por isso que eu falei que contexto tem que existir. Porque se Tá. você pegar só o versículo 11 aí, vai pensar que está falando de Jesus. É, Entendeu? Então, verdade. o nome Jesus era um nome, como eu estou falando, a Bíblia só mostra esse. Agora, quando você vai em José, era muito José. Por isso que existia esses sobrenome para falar de onde que ele era e quem ele era. Sempre Exato. a pessoa era conhecida pela cidade ou por parente, irmão ou pai. Ele seria conhecido através disso, irmão de fulano, igual, por exemplo, Judas, Tiago, irmão de Judas. Isso não estou falando do Tiago, os irmãos de Jesus. Fala Tiago, irmão de Judas, ou então Tiago, filho de Alfeu. E vai indo assim. Era a maneira que a pessoa era conhecida, pelo fato do não ter sobrenome naquela época. Ou também seria complicado, né? Por exemplo, você vai lá e coloca não sei o que Ferreira, da Silva, esses sobrenomes normais, as pessoas iam continuar sem saber quem era naquela Hum. época. José da Silva, ia ter muito José da Silva naquela época. José de Souza, José Ferreira, ia ter Silva hoje é metade da população do mundo tem Silva no nome. isso, ia ter muitos com o mesmo sobrenome. Então, era a maneira que as pessoas eram conhecidas por isso, pela cidade, por filho de quem. Você vai sempre ouvir quando fala de Maria, a Maria, mãe de Marcos, que é a mesma que era que o cenáculo onde Jesus, onde o Espírito Santo desceu ali no capítulo 2 de Atos, era na casa dela. Você vai ver que ela é identificada como Maria, mãe de João Marcos, nem só de Marcos, de João Marcos. Agora, o João Marcos, esse realmente era o nome dele. Por alguma razão, o Lucas escreve os dois nomes dele, o nome latino, que era Marcos, e o nome hebreu dele, por ele ser judeu, João, Johanna. Então, ele colocou os dois nomes para identificar. Porém, Marcos, ele se identifica como Marcos no seu evangelho, pelo fato que ele escreve direto para os romanos, então ele utiliza o seu nome romano. Nós só vamos saber que o nome dele é João Marcos porque lemos o livro de Atos.
Bem, mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Não? Podemos agradecer ao senhor? Bem, gostaria de pedir o pastor Juarez para estar orando, agradecendo a Deus por nós. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Aleluia. nesse momento nós te rendemos graças mais uma vez pelo privilégio de poder participar desta aula, mais uma aula, pela vida do teu servo, que tem ministrado esta aula aos nossos corações, pela graça, pela sabedoria, pelo conhecimento e a inteligência que o Senhor tem concedido ao teu servo, irmão Cleber, Senhor. Continua ajudando a ele, a sua família. Também nós lembramos nesse momento o pastor Luiz Prestes, a sua família. Que o Senhor venha direcionar em tudo, que o Senhor venha abrir as portas para os teus servos, aquilo que eles têm necessidade, e o Senhor sabe. E quero também agradecer pela vida dos meus companheiros e companheiras, colegas, que juntos fazemos parte, Senhor, destas aulas maravilhosas, onde nós estamos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E peço ao Senhor saúde para todos, que o Senhor venha abençoar todas as famílias representadas aqui, meu Senhor. Ó Deus, ajuda-nos para continuarmos firmes, para sermos constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Dá-nos uma noite de paz, o restante de semana é debaixo das bênçãos do Senhor, que a tua boa mão permaneça sobre nós. Livra-nos de todo mal. Guarda-nos, Senhor, pelo teu amor e por tuas misericórdias, Senhor. Agradecemos, pedimos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, que Deus em Cristo abençoe a todos. Todos Amém. tenham uma excelente semana. Amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém.